Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema da dívida americana. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos eles têm um limite de endividamento do governo. E aí quase todo ano tem essa confusão. O governo quer gastar mais, atinge o limite, e aí pode ser que os Estados Unidos entrem em default. Olha só, os Estados Unidos se unindo à Argentina em países que não pagam a sua dívida. Será que isso pode acontecer? Lógico que não, a gente sabe que não vai acontecer. Todo ano tem essa discussão lá nos Estados Unidos do limite da dívida e coisa e tal, e acabam aprovando alguma coisa. Vamos entender o que está acontecendo lá e por que o fato deles terem resolvido este problema não quer dizer nada no contexto maior de que moedas fiat não valem nada e alguém tem que fazer alguma coisa porque esse sistema já está falido. Essa notícia foi sugerida por Miss Clotilde, Giuseppe Camoli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os Estados Unidos e a Dinamarca são os dois únicos países no mundo que a legislação interna de orçamento deles define um limite de endividamento, né? Aqui no Brasil, a gente tem o limite do teto de gastos, ou seja, o quanto tinha, né, o limite do teto de gastos, que era o quanto o governo poderia gastar limitado, alguma coisa ali, né? A ideia aqui é basicamente a mesma, é uma forma de você evitar que o governo saia gastando dinheiro loucamente, né? E o que acontece com esses limites que são colocados a governos é que de tempos em tempos, meu amigo, o governo vai lá e chuta a coisa um pouco mais para frente, porque né, como é que você vai limitar o governo? O governo ele vai lá e muda o limite, cara. É o governo que define o que é o limite, então nunca funciona isso. É aquilo que eu falo para vocês, lei serve para o Estado te oprimir. O Estado quiser te sacanear, te fuder, ele vai fazer isso com uma lei. Agora, não serve para limitar o Estado. Por quê? Porque o Estado botou lá um negócio lá, não pode endividar mais do que tanto, que é para você, para o Estado não gastar dinheiro demais, né? Aí chega aqui o Estado fala assim, olha só, vou ter que dar calote, não sei o que lá, precisamos mudar o limite. E acontece que muda o limite. A mesma coisa aqui no Brasil, né? Temos o teto de gastos e coisa e tal. Pois é, mas a gente vai estourar o teto de gastos, precisamos negociar e estourar o teto de gastos, e pronto, faz uma outra lei, fez lá o calabouço fiscal do Haddad, acabou com qualquer limite de qualquer coisa, o governo pode gastar à vontade agora, e se não fizer nada errado também não prende ninguém, ou seja, essa é a inutilidade de controles estatais, é o que eu falo para você, né? Você que deu o seu jeito de se proteger, de proteger o seu patrimônio do Estado, porque não vai ser o Estado que vai limitar o roubo que ele dá de você, ele vai continuar te roubando o quanto for necessário, né? Essa coisa tem um caso anedótico muito engraçado, né? Que vocês sabem que criar imposto no Brasil tem uma limitação. Você não pode criar imposto no mesmo ano, nem em 90 dias para valer no mesmo 90 dias, porque em tese é um imposto novo, as pessoas precisam se preparar e coisa e tal, então é uma limitação do Estado, né? E foi aí que surgiu a contribuição social. O Sarney, na época, estava precisando de dinheiro, aí queria botar imposto novo. Sarney, mas não pode botar imposto novo, porque a Constituição fala que só no ano seguinte e com 4 meses de diferença e não sei o que lá. Aí ele falou, não, então beleza, a gente chama de contribuição social. É a mesma coisa que imposto, você tem que pagar e coisa, é igualzinho imposto. Mas aí, como tem outro nome, aí não afeta a limitação constitucional, né? É o que eu falo para você, meu amigo, direito escrito em Constituição, direito que está ali porque alguém rabiscou no papel, esquece, isso não é direito, isso é direito de papel. O cara vai lá, rasga o papel, escreve outra coisa depois e foda-se, você não fala nada nisso, né? É o caso aqui, né? A ideia da lei era impedir que o governo americano saísse torrando dinheiro loucamente. Só que aí chega na época, todo ano tem isso. Você pode reparar, lembra no passado teve a mesma discussão, quando estava o Trump como presidente teve a mesma discussão, sempre tem esse tipo de coisa, o governo gasta demais, aí chega aqui, o que pode acontecer no Brasil se os Estados Unidos derem calote pela primeira vez na história? Não vai dar calote porque os caras vão fazer um acordo, eles sempre fazem um acordo. É aquele negócio, por que eles fazem um acordo? Porque você tem o executivo que quer torrar dinheiro, você tem o legislativo que quer torrar dinheiro. Como para os dois torrar mais dinheiro é melhor, eles sempre vão chegar num acordo, né? Quem é que não queria que o Estado torrasse dinheiro? O pagador de imposto. Mas o pagador de imposto não é chamado para esse acordo. Então foda-se o pagador de imposto, foda-se quem usa dólar, né? O que interessa é só quem gasta o dólar. Então sempre dá certo, né? Então não vai ter calote dos Estados Unidos. Aliás, a Janet Yellen falou que o dia 5 de junho
é o limite para acordo que evite o calote da dívida pública, ou seja, que os Estados Unidos entrem em calote, né? Mas aí sempre, e também toda vez que tem essa discussão da dívida americana, entra esse papo da moeda de $1 trilhão, que os Estados Unidos pode cunhar uma moeda. Esse papo toda... Cara, é incrível como é que se você tocar o mesmo filme do ano passado, do ano retrasado, do ano anterior a ele, é toda a mesma glorota. Cara, não, vamos fazer uma moeda e coisa e tal, que aí pode gastar mais. Glorota. No final das contas, o Biden e os republicanos fecharam um acordo para aumentar o teto da dívida nos Estados Unidos. É um acordo que limita alguma coisa, né? Ou seja, suspende esse teto da dívida por 2 anos, esse ano e ano que vem. Em troca, tem algumas coisas aqui. Ó. 2 anos o limite nessa suspensão, mas coloca suspensão de despesas. Primeiro, vai garantir que vai ter coisa para veteranos de guerra e coisa e tal, enfim. Outra coisa, dinheiro que não foi gasto com a Covid. Ainda tinha 30 bilhões daqueles pacotes bilionários, trilionários, na verdade, que o Biden aprovou de gastos para a Covid, que ainda não tinham sido gastos. Então esse dinheiro acabou, né? Esse dinheiro eles não vão gastar. Mas olha só, foram no total acho que 8 trilhões de dólares que o Biden colocou de aumento devido à Covid, e agora vão retornar 30 bilhões, ou seja, quase um troco perto dos trilhões que ele aprovou, né? Mas enfim, pelo menos isso vai ficar assim. Também tinha um gasto de 1,4 bilhão que era para aumentar o serviço de imposto de renda, para cobrar mais imposto de renda dos americanos, né? Isso também foi cortado nessa coisa. Então teve algum gasto aqui que foi realmente cortado. Enfim, teve mais algumas alterações aqui, algumas limitações do que o governo pode ou não pode gastar, mas no final das contas é a mesma ideia do nosso calabouço fiscal aqui. O Congresso quer gastar dinheiro? Quer. O Lula quer gastar dinheiro? Quer também. Então, no final das contas, eles vão chegar num acordo, meu amigo. Não tem problema. Sabe quem é que não quer que eles gastem dinheiro? Sou eu, é você, e a gente não tá lá para impedir nada, né? A gente não tem como impedir nada. Então, no final das contas, é isso daí. Continua acreditando em direito escrito em papel para você ver. Não muda em nada, né? Governo sempre vai fazer merda, sempre vai gastar demais, né? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Né? O problema que está acontecendo aqui é que você pode pensar assim, a dívida americana é impagável, é uma dívida enorme. Mas qual o problema? Porque o governo americano sempre pode imprimir mais dinheiro. Então, vamos supor, a dívida tem que estar impagável, está em não sei quantos trilhões, eu tenho que pagar 1 trilhão de juros por mês. Beleza, imprime 1 trilhão, paga aí 1 trilhão, acabou, não mudou nada, né? O problema é que essa coisa está acelerando. Ou seja, daqui a pouco a dívida americana está em 4 trilhão de dólares, já tem gente se perguntando o que vem depois do trilhão, né? 4 trilhão. Vai estar em 4 trilhão de dólar, vai estar pagando não sei quantos 4 trilhões de dólares de juros por segundo, e tudo bem, eu posso imprimir mais dinheiro, mas olha só como é que daqui a pouco o dinheiro meio que... Cadê o valor desse troço, né? Virou um negócio sem sentido. É o que eu falo para vocês, essa é a armadilha do Estado democrático de direito, né? É sempre interesse para o governante jogar a dívida mais para frente, jogar a bomba mais para frente. O Lula está fazendo a mesma coisa aqui, pegando um monte de dívida, gastando dinheiro para caramba, empurrando a dívida para frente, dá o próximo presidente que se vire. Se for o Lula, ele vai empurrar mais um tanto. E tudo bem, você pode falar assim, não, mas beleza, tá empurrando, a coisa tá indo, né? Só que uma hora isso vai chegar na coisa exponencial e não tem jeito de conter isso daí. O dinheiro perde significado nisso daí, né? E é por isso que a gente fala, como é impossível, tá? Não existe maneira de conter gasto de governo. Então, a alternativa é o cidadão se proteger desse dinheiro estatal. O dinheiro estatal é uma coisa que está com tempo contado. Quanto tempo? Se vai ser questão de anos, se vai ser questão de décadas, eu não sei. Mas que tá com tempo contado, tá. E outra coisa, muita gente olha para isso daqui e fala assim, tá vendo, o dólar acabou e coisa e tal, como se a situação do yuan chinês ou do rublo russo ou de qualquer outra moeda fosse melhor do que essa. Não, o dólar ainda é o melhor que tem hoje em termos de moeda no mundo todo, tá? Não tenho essa ilusão, não. As outras são piores ainda. É por isso que o dólar é usado como moeda de troca. Porque de todas as moedas que tem no mundo, é a menos pior. Isso daqui é o menos pior que tem. Embora já esteja dando merda, né? Então, assim, a saída para isso vai ser uma moeda ainda mais libertária que o dólar americano. É isso que eu acho que o mundo vai caminhar. Em algum momento vamos chegar em uma moeda ainda mais libertária que a moeda americana. Algumas pessoas falaram assim, não, mas o BRICS pode fazer uma moeda lastreada em ouro. Olha que bacana.
Aí eu te pergunto, tu vai confiar que o Lula, o Xi Jinping, o Putin, o Narendra Modi e não sei quem é o cara da África do Sul, vão realmente ter reserva de ouro para bancar a moeda? Você acredita nisso mesmo? Se até os Estados Unidos tentou isso durante muito tempo e não conseguiu, no final desistiu do padrão ouro, você acha que esse pessoal não vai ter incentivo para emitir mais moeda do que eles têm de ouro mesmo e causar inflação do mesmo jeito? Pois é, exatamente. Ninguém confia nessas figuras, ninguém confia no Lula, ninguém confia no Xi Jinping, ninguém confia no Putin. Então esquece, não tem chance. O dólar ainda é a melhor moeda. Tá indo pro saco, mas ainda está indo mais devagar do que as outras moedas que estão indo para o saco muito mais rápido do que eles. A solução é uma moeda não estatal, né? Hoje nós temos o Bitcoin. Será que é essa a saída? Não sei. Pergunto para você. O que você acha? Diz aí nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.